Você vive cansado o tempo todo e não sabe por que isso acontece? Veja até o final e descubra como acabar com isso. O que é fadiga? É um cansaço que é constante. É uma exaustão inexplicável porque acontece mesmo quando você não faz nada. Às vezes, você acorda de uma noite de 8 horas de sono ainda se sentindo cansado, ou você nota que não é produtivo no trabalho ou em casa. Você pode se sentir sobrecarregado no dia a dia. Existem vários motivos para isso acontecer. Uma pandemia de quase 2 anos pode ser uma das causas. E inquietação social, a crise climática e a polarização política também não ajudam. Mas além disso, além dos assuntos globais, algo está acontecendo em um nível pessoal. Estamos criando exaustão para nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, vamos ver de onde viemos. Humanos não evoluíram muito dos dias de caçador-coletor. Nós éramos pessoas que viajavam em grupos pequenos, sempre em movimento, comendo e sobrevivendo um dia após o outro, assim como qualquer outro animal. Ninguém ficava no mesmo lugar por muito tempo e raramente tinham banquetes. Se tivessem muita sorte em ter um banquete, comeriam tudo o que pudessem e continuariam em viagem, porque não sabiam quando comeriam de novo. Avançando para hoje, nosso DNA ainda acredita que estamos na savana, comendo qualquer coisa para sobrevivermos. É por isso que você acaba com uma barra de chocolate de uma só vez, mesmo você sabendo que isso não faz bem para você. Seu corpo quer estocar comida. Quando a revolução agrícola chegou e os humanos começaram a se estabelecer, nós começamos a comer mais do que precisávamos, e é aí que mora o problema. Nós saímos de comer uma vez por dia, talvez quando encontrávamos comida, para 3 refeições por dia, e alguns dias são 3 refeições com lanches à noite e em madrugadas. A média do ciclo alimentar é de 15 horas, que significa que começamos a comer no momento em que acordamos e a última refeição é logo antes de irmos para a cama. E não seria tão ruim se estivéssemos queimando essa comida regularmente, ou até comendo o tipo certo de comida como nossos ancestrais. Nosso corpo acha a comida difícil de digerir, e o atraso na digestão impede que nosso corpo obtenha energia da comida. Comer demais os tipos de comida que comemos enche o tanque, mas não nos dá nada em retorno. O ganho de peso subsequente é um efeito adverso da sua qualidade de vida. Estar acima do peso está associado a distúrbios do sono, como a narcolepsia. Além disso, aumento de inflamações leva ao aumento da pressão, diabetes, problemas com o funcionamento regular do corpo e, claro, fadiga, porque a inflamação prejudica os órgãos e tecidos por todo o corpo e requer energia para reparar, energia que ele não está conseguindo. O ciclo vicioso continua. Mas a comida em geral não deveria nos dar energia para trabalhar? Existe um neurotransmissor chamado de orexina, que é um neuropeptídeo que regula o estado de vigília e o apetite. Quanto mais você come, menos orexina você tem. Você se sente mais exausto e menos motivado. E apenas existem entre 10 e 20 mil neurônios que produzem orexina no nosso cérebro. Orexina é liberada em todo o cérebro para afetar alguns comportamentos, principalmente regular nosso comportamento para sobrevivência, regulação do sono, procriação das espécies e também o consumo de comida. Mas em certas regiões do seu cérebro, a orexina promove o estado de recompensa. Recompensas incluem álcool, comida, açúcar e nicotina. O neuropeptídeo é estimulado pela exposição dessas substâncias e cria um loop de feedback positivo. Basicamente, o receptor de orexina envolvido no seu comportamento por busca de emoção é dependente da parte do seu cérebro que o está encorajando. É como pais encorajando um tipo específico de comportamento. Se você recebe um feedback negativo depois de quebrar uma janela, você provavelmente não fará de novo. Mas se você receber um feedback positivo por conseguir boas notas, você vai querer continuar fazendo o que deixaram eles e você felizes. Essa ação promove o abuso do neuropeptídeo, então você continua atrás de comida que vai ativar esse loop de feedback positivo. E quando você consome mais comida que o seu corpo precisa, você se sente cansado. Um estudo publicado na International Review of Neurobiology prova que neurônios de orexina promovem o comportamento pela busca de comida através do feedback positivo. Mas antes dos neurônios serem ativados para procurar comida, você vê produtividade. Seus níveis de orexina ficam
elevados após um período de 42 a 72 horas de jejum. Se você programar um horário para comer, seus neurônios de orexina estarão mais ativos imediatamente antes da hora de comer, período em que você está mais focado e alerta. Isso muda quando há produção de glicose no seu corpo, que acontece devido à ingestão de comida. A glicose em níveis fisiológicos reduz a liberação de neurônios de orexina de forma dependente da concentração. Isso significa que em condições fisiológicas a orexina é ativada e transforma o neuropeptídeo quando o nível de glicose é baixo, como quando você faz jejum ou restringe a alimentação e é inibido quando a glicose está alta. Isso não significa que você precisa parar de comer ou reduzir as porções drasticamente, porque isso pode destruir o seu corpo. O que você precisa fazer é comer os alimentos corretos, assim seu nível de orexina se mantém alto, mantendo você alerta ao invés de cansado. Para isso, você precisa cortar ou pelo menos reduzir o consumo de alimentos que são convertidos em glicose no seu corpo. E o maior culpado aqui são os carboidratos. Os carboidratos são como veneno para o nosso corpo, e estamos consumindo muitos alimentos desse tipo ultimamente. Quando os carboidratos são digeridos, eles se transformam em açúcar, que abastece o seu corpo. Quando você come carboidratos, o açúcar no sangue aumenta e o corpo libera insulina, que move o açúcar dentro das suas células para serem armazenadas e usadas como energia. E depois de algum tempo, seu nível de açúcar no sangue diminui. Se você comer um carboidrato que seu corpo não aguenta, sua produção de insulina vai aumentar, causando mais fome, ansiedade e cansaço. Isso também causa estresse para o corpo. E em resposta a isso, seu corpo libera cortisol. O cortisol remove o açúcar das células e coloca de volta no sangue, aumentando assim o açúcar no sangue. Se isso acontece de vez em quando, não tem problema. Mas quando se torna algo recorrente, 2 ou 3 vezes por dia, seu corpo libera cortisol várias vezes no dia. E essa liberação crônica do hormônio do estresse causa cansaço. Praticamente metade dos alimentos que comemos vem dos carboidratos. Isso inclui carboidratos refinados e integrais. Os carboidratos integrais são naturais, como frutas, verduras e grãos. Já os carboidratos refinados incluem açúcar, sucos de fruta e farinhas brancas. A maioria dos carboidratos que comemos hoje, claro, são refinados. Bolos, pães e biscoitos. A maioria das coisas que comemos vem embrulhadas. Nossos ancestrais certamente não comiam esse tipo de comida. Eles consumiam apenas 30% das calorias de carboidratos integrais, enquanto que a média hoje em dia consome 50% das calorias de qualquer tipo de carboidrato. Isso é 20% a mais que nossos ancestrais. E de fontes que nem sempre são limpas ou saudáveis como as deles. Isso não quer dizer que se você comer carboidratos, ficará sonolento o tempo todo. Fisiculturistas, por exemplo, consomem bastante carboidratos, mas você não os rotularia como lentos ou cansados. Isso acontece porque eles comem muita proteína também. A proteína, por outro lado, tem um efeito contrário dos carboidratos. Ela aumenta os níveis de orexina no cérebro. Além disso, cientistas da Universidade de Cambridge descobriram que aminoácidos que são comuns em proteínas, como a clara do ovo, atenuam o efeito prejudicial da glicose nos receptores de orexina. Então, se você puder incluir proteínas junto aos carboidratos, você não deve se sentir mais tão cansado. Juntamente com o controle da porção e ingestão dos alimentos corretos, o tempo também tem um papel vital. Comer dentro de 60 minutos antes de dormir tem um efeito prejudicial no seu sono, porque o seu corpo ainda está trabalhando para digerir a comida e transformá-la em energia. Obter uma quantidade apropriada de atividade física também pode ajudar. Pode ser algo de baixo impacto, como caminhar 30 minutos por dia ou nadar. Você não precisa necessariamente levantar peso ou correr se você não quiser. Pode ser desafiador, especialmente se você luta contra o cansaço e peso. Até uma quantidade moderada de caminhada pode fazer maravilhas, e você verá uma diferença na sua saúde mental e níveis de energia. Consulte um médico antes de fazer qualquer dieta ou rotinas de exercício. Dependendo do seu nível atual de atividade física, energia, peso e cansaço, talvez você precise começar devagar e contar com a ajuda de um treinador, antes que você consiga sozinho. Mas enquanto você continua, vai descobrir que vai ficando mais fácil. No começo, os resultados serão pequenos, mas eles irão melhorar se você se manter consistente. Se esse vídeo te ajudou, veja como você pode dormir melhor com esse vídeo aqui. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse.